Olá e obrigado por escolheres mais um vídeo aprendemate.online. Vamos resolver aqui um teste de 11º, uma pergunta de teste, aliás, com progressões. Vamos ver já que tipo de progressão é que poderá ser. Então, não te esqueças, deixa aqui um gosto se este vídeo der uma ajuda grande e não te esqueças de subscrever também e visitar o canal. Vamos a isto? Então, temos aqui uma construção com quartos de circunferência. Portanto, este tipo de espiral formado por n quartos de circunferência. Ora, porque quartos? Se reparares, por exemplo, podes imaginar uma circunferência que tinha este arco aqui, o centro estaria aqui, teria um certo raio. Até nos dizem que o raio do primeiro arco de circunferência mede 6 cm, temos aqui. Portanto, poderíamos pôr aqui. E o raio de cada arco a partir do segundo é igual a metade. Portanto, o segundo já vai passar para aqui, terá metade, não é? Portanto, seria 3. E temos aqui o segundo arco e assim sucessivamente, ok? Portanto, são quartos de circunferência. Agora, temos duas sucessões definidas. A U de n, que é a sucessão das medidas dos raios, e temos a V de n, que é a dos comprimentos dos arcos. Ok, primeira pergunta, calcula o comprimento do quarto arco. Ok, vamos lá tentar aqui organizar as coisas. Primeiro vamos pensar na sucessão U de n, que é a sucessão das medidas dos raios. Esta tem bastante informação. Vamos lá ver o que é que temos. Sabemos que o primeiro termo é 6 cm, o raio do primeiro arco é 6 cm, e o que é que sabemos? Que o raio de cada arco vai ser obtido fazendo metade do anterior. Como é que a gente pode escrever isto? Com a linguagem das sucessões. Portanto, recordas certamente das definições por recorrência, por exemplo, e nessas definições podem aparecer coisas do tipo um certo termo, que vamos representar por U de n mais 1, vai ser, neste caso, o quê? Metade do anterior. Portanto, 1/2. E agora qual é o anterior do U de n mais 1? Será o U de n. Está bem? Portanto, estamos aqui a imaginar uma sucessão com vários termos. Imagina um U de 1, U de 2, por aí fora. Chega ao U de n e a seguir vem o U de n mais 1 e vai por aí fora. Portanto, se este é um termo, o U de n é o anterior. Ok, isto é válido para todo o n, exceto 0. Ok, então temos aqui esta sucessão, até podemos defini-la mesmo por recorrência, assim. E o que é que nós vemos? Que tipo de sucessão é esta? Esta é uma daquelas progressões especiais, chamamos ou progressão aritmética ou geométrica. Qual será neste caso? Ora, se obtemos cada termo multiplicando o anterior por um valor fixo, neste caso 1/2, este valor fixo, este valor constante, é o que nós chamamos a razão e trata-se de uma progressão geométrica, está bem? Portanto, esta é uma progressão geométrica, com razão, 1/2 e com o primeiro termo que ali temos. Então, já temos muita informação sobre esta sucessão. Vamos agora calcular aquilo que nos é pedido, ou seja, o comprimento do quarto arco. Portanto, nós temos o raio, atenção, e queremos o comprimento do arco. Há uma formulazinha que podes conhecer, que é a forma que relaciona estas duas coisas, o comprimento do arco, vamos chamar S, e o raio. Ora, essa forma tem o ângulo vezes o raio. Este ângulo que está aqui tem que estar em radianos. Ok, então este é o comprimento do arco, portanto um arco de circunferência, e aqui temos o raio dessa circunferência. Portanto, esta formulazinha vai ser útil. Bom, então o que é que precisamos? Queremos o quarto arco, precisamos do seu raio, então vamos lá fazer isso. Portanto, precisamos do raio do quarto arco e, bom, podíamos ir calculando a partir do primeiro, calculávamos metade, a seguir metade, mas até porque vai fazer falta já a seguir na pergunta 4.2, vamos precisar do termo geral desta sucessão U de n, aproveitamos e fazemos já as duas coisas. Portanto, como é que vamos chegar a esse termo geral? Tens a fórmula para as progressões geométricas. O termo geral será o primeiro termo vezes a razão elevada a n-1. Portanto, este dá-nos o termo geral. Vamos substituir aquilo que temos.
primeiro termo que é 6, a razão que é 1 meio, tudo elevado a n menos 1. Portanto, aqui temos o termo geral. Dá já a resposta aqui a 4.2. Agora é mais fácil encontrar o raio do arco que vamos precisar, que é o quarto, então calculamos o U de 4, não é? Substituindo, ficamos com 6 vezes 1 meio elevado a 4 menos 1, ou seja, 6 vezes 1 meio ao cubo, que é 1 oitavo. Portanto, temos 6 oitavos, simplificando, temos 3 quartos. Vamos deixar o valor assim para já. Este é o raio do quarto arco. Agora, queremos o comprimento. Portanto, tendo isto, vamos aplicar aquela formulazinha que está aqui, do comprimento do arco, e vamos a calcular, vamos chamar-lhe S4, será o comprimento do quarto arco, que vai dar quanto? Então, precisamos do ângulo. Qual será o ângulo? Bom, estamos a falar de quartos de circunferência, não é? Portanto, se olharmos para ali, temos aqui o arco, temos aqui o centro e, portanto, o ângulo, que será o ângulo ao centro que lhe corresponde, é um ângulo reto, não é? Portanto, π sobre 2 em radianos. Então, o comprimento deste arco será π sobre 2 vezes o raio, que é 3 quartos. O que nos vai dar, então, 3π sobre 8. E também já temos a primeira. Agora, no 4.3, temos de definir a sucessão V de n por recorrência. E para isso, vamos aqui tentar relacionar V de n com o que já temos, que é a U de n. Portanto, nós sabemos que V de n serão os comprimentos dos arcos, temos uma sucessão para as medidas dos raios e temos uma relação entre estas duas grandezas, não é? O S é igual a θr. Portanto, vamos aproveitar esta relação que existe aqui e até já sabemos o ângulo, não é? Portanto, como são quartos de circunferência, sabemos que o ângulo é sempre π sobre 2. E agora vamos identificar aquelas sucessões aqui. O S, comprimento do arco, será a V de n e o R, que é dos raios, será a U de n. Sabemos também que a sucessão U de n é uma progressão geométrica, de razão 1 meio, e precisamos agora de tentar definir V de n por recorrência. Talvez tenhas aqui já algumas ideias. Por exemplo, será que a progressão, aliás, a sucessão V de n também é uma progressão geométrica? Parece fazer sentido, não é? Portanto, se, por exemplo, passarmos o raio para metade, o comprimento do quarto de circunferência é previsível que passe também para metade, não é? Mas vamos ver na prática se isso é mesmo verdade. Portanto, para isso, vamos tentar mostrar que V de n é uma progressão geométrica e determinar a razão. Como é que fazemos isso? Vamos calcular o V de n mais 1 sobre V de n. Portanto, para ser uma progressão geométrica, este quociente terá de ser sempre constante. Então vamos lá fazer isso. Como é que vamos fazê-lo? Temos uma relação aqui, eu ainda não a escrevi, entre V de n e U de n. Então aproveitamos. V de n mais 1 será π sobre 2, U de n mais 1 em cima. Em baixo, o V de n é π sobre 2, U de n, e podemos cortar aqui π sobre 2 em cima e em baixo, e cá está. U de n mais 1 sobre U de n, que, sendo uma progressão geométrica de razão 1 meio, então isto vai dar 1 meio. Portanto, U de n mais 1 sobre U de n dá 1 meio, porque era uma progressão geométrica de razão 1 meio, mas isso mostra-nos que V de n mais 1 sobre V de n também. Portanto, o V de n, a sucessão, também é uma progressão geométrica de razão igual a 1 meio. Tendo isto, agora já podemos tentar definir por recorrência. Precisamos ainda do primeiro termo. Portanto, precisamos do V de 1, que é o comprimento do primeiro arco. Sabemos que esse arco tem 6 de raio e, portanto, usando aquela fórmula, será o ângulo π sobre 2, estou a falar desta formulazinha aqui, vezes a razão
razão, o raio que é 6, o raio do primeiro arco, ou quarto, aliás, de circunferência. Portanto, com isto ficamos com 3π para o primeiro termo, que é o comprimento do primeiro arco. Depois, falta-nos a relação entre o v de n mais 1 e o v de n. Portanto, vamos lá escrever isso. Então, o primeiro termo é 3π. E agora, qualquer termo, sendo uma progressão geométrica de razão 1/2, qualquer termo é obtido multiplicando por 1/2 o termo anterior. Isto para todo o n pertencente aos naturais, exceto 0. E desta forma temos a sucessão definida por recorrência. Primeiro termo e a lei de formação. Ok? Vamos à próxima. Nesta pergunta, vamos ter de calcular o comprimento da linha formada por 6 arcos de circunferência. Portanto, o comprimento dos arcos já sabemos que é dado aqui pela sucessão v de n, que já conhecemos bem. Portanto, vamos usar a sucessão v de n. Sabemos que é progressão geométrica que tem razão 1/2 e sabemos que o primeiro termo, v de 1, é 3π. Ok, então queremos a soma dos 6 primeiros termos desta progressão geométrica. Não é? Portanto, seria, vamos chamar S6, primeiro termo, mais segundo termo, etc., até chegar ao sexto termo. Mas não vamos calcular cada um deles em separado, vamos aproveitar que existe uma fórmula para essa soma. Então, a soma numa progressão geométrica dos n primeiros termos, como é que calculamos? Precisamos do primeiro e depois temos a formulazinha 1 menos r elevado ao número de termos sobre 1 menos a razão. Aplicando aqui, é simples. Primeiro termo, então, 3π. E depois 1 menos a razão, que era 1/2 elevado a 6 sobre 1 menos 1/2. Bom, simplificamos isto, talvez começando aqui por baixo, que ficaria 1/2. Agora vamos fazer aqui 2 passos logo, portanto isto daria 1/2 no denominador. Dividir por 1/2 é o mesmo que multiplicar pelo inverso de 1/2, ou seja, é multiplicar por 2, e eu vou já pôr essa multiplicação logo aqui à frente. Ok, mas podes fazer em mais passos, tanto faz. Agora, aqui temos 6π. E, bom, não há volta a dar, temos que apresentar o valor exato, portanto temos que fazer estes cálculozinhos aqui, são um bocadinho chatos, mas vamos a isso. Portanto, temos 1 menos 1/2 à sexta, que é o mesmo que 1 sobre 2 à sexta, ou seja, 1 sobre, ora 2 ao cubo é 8, 8 vezes 8 temos 64. Portanto, 1 menos 1 sobre 64. Juntamos aquilo tudo numa só fração, pomos o mesmo denominador. Temos 64 menos 1, 63 sobre 64. Ora, agora, continhas, temos, vamos lá, só buscar aqui uma calculadora, muito rapidamente, temos 63 por 6, tenho 378 π sobre 64, e agora, simplificando, temos, ok, 189 dividido por 2, 189 π sobre 32. Isto em centímetros, está bem? Portanto, atenção que é a soma, portanto aqui a soma dos 6 primeiros arcos que nos vai dar este valor em centímetros. Não há aqui qualquer indicação para arredondamentos, portanto fica assim. Ok? Este também já está. Finalmente temos o 4.5 que nos pede agora o comprimento total da linha. Portanto, na pergunta anterior nós acabámos de calcular o comprimento da linha formada só por os 6 primeiros arcos de circunferência. Okay? Desde do U de 1 até ao... aliás, este não era o U de 1 sequer aqui, mas pronto, não faz mal. Era V de 1... que aqui era com a sucessão V de 1, V de 2 e V de 6 no final, está bem? Mas dava para perceber. Agora, neste caso, nós queremos uma soma, mas é uma soma de todos aqueles comprimentos, de todas aquelas pecinhas, todos os arcos. Eu vou representar por S, e seria partir do primeiro, segundo, ir por aí fora, até onde? Até nunca mais acabar, está bem? Portanto, é uma soma infinita.
Portanto, o que é que nós vamos fazer? Na realidade, vamos ter de calcular o limite daquela soma, ok? E essa soma é dada por, os termos são dados por esta formulazinha, está bem? Portanto, como é que vamos fazer isto? Vamos fazer, esta soma será o limite do STN, que era a expressão que nos dava a soma de n termos. Agora, atenção, vamos lá pôr aqui, muita atenção, nós só podemos calcular este valor, este valor é finito apenas quando as progressões geométricas verificam uma certa condição. E que condição é essa? A razão, ou o módulo da razão, terá de ser inferior a 1, ok? Ora, neste caso não há problema porque nós temos uma progressão geométrica, estamos a falar da V de n, é uma progressão geométrica de razão igual a 1 meio, portanto, o módulo de 1 meio é inferior a 1, então podemos aplicar uma formulazinha que deves conhecer, que é a de que este limite, que no fundo é o limite desta expressão, se calculares o limite, que este ano provavelmente não o calculaste de maneira muito formal, foi só mais intuitiva, mas leva-nos para a fórmula seguinte, que é o primeiro termo em cima sobre 1 menos a razão. Okay? Isto não cai do céu, isto está relacionado com esta expressão, tá bem? E se perceberes que quando o n aumenta, quando tu calculas o limite, estás a fazer o n aumentar para infinito, este termo que aqui está, esta razão elevada a n, que neste caso prático será 1 meio elevado a n, esta razão, ou este termo aliás, tende para zero. E ao tender para zero, se reparares, ficas só com o v de 1, que multiplica por 1 em cima, e ao multiplicar por 1 ficaria v de 1, e em baixo fica 1 menos a razão. Portanto, se tu olhares para ali, consegues quase deduzir aquela formulazinha que está aqui. Está bem? Portanto, calculando, vamos ter o primeiro termo, que já conhecemos. Ora, o primeiro, está ali, 3π, sobre 1 menos a razão, que era 1 menos 1 meio. Fazendo as contas, temos 3π sobre 1 meio, dividindo por 1 meio, multiplicamos pelo inverso, 3π vezes 2, e ficamos com 6π, novamente em centímetros, não é? E, portanto, temos aqui o comprimento total da linha, que no fundo é aquilo que aprendeste como a soma de todos os termos de uma progressão geométrica, já sabes, apenas nestas condições, está bem? Portanto, temos este também já feito, ok? Portanto, uma pergunta de teste com várias coisinhas importantes, saber utilizar as progressões geométricas tanto com a definição por recorrência como pelo termo geral, calcular somas e calcular a soma de todos os termos de uma progressão geométrica, ok? Pronto, espero que tenha ajudado, não te esqueças de deixar um gosto e vai praticando o máximo possível. Até à próxima!